já entrou. Nuno, já estão... Problema de som, Nuno? Já está resolvido. Peço desculpa, tive a internet. Lá. Portanto, agora ele que foi online, não é? Nós já estamos online. Ainda não. Está no ar. Eu falo primeiro, portanto não se enervem. Eu é que preciso de ver como é que Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Já estou precisando. Para Maria José, já está. Acho que já podemos iniciar as hostilidades, salve seja. Ok. Então, boa noite. Bem-vindos a este workshop virtual, ou este webinar sobre um workshop virtual. A ADIC, que é a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, tem desenvolvido uns workshops hospitalares, com a colaboração das equipas das unidades de insuficiência cardíaca dos hospitais, e como neste momento não conseguimos continuar esse projeto, decidimos fazer um workshop virtual. Este workshop, portanto, é promovido pela ADIC e com o patrocínio da Novartis. Vamos ouvir falar sobre insuficiência cardíaca com uma cardiologista, depois a enfermeira, depois uma nutricionista, um professor de ginásio e, finalmente, o testemunho de um cliente. Portanto, vamos já dar início a este workshop e eu vou dar a palavra à doutora Tatiana Duarte, que é assistente de cardiologia do Hospital de São Bernardo de Setúbal e que trabalha na equipa da unidade de insuficiência cardíaca. E ela vai nos falar sobre o que é a insuficiência cardíaca, as causas principais, os sinais de alerta e também o que é viver com insuficiência cardíaca na era do Covid. Doutora Tatiana? Muito boa noite. Vou então fazer aqui uma apresentação, como a doutora Maria José já referiu. Apesar de nós estarmos nesta era do Covid-19, não podemos apenas só falar do Covid-19, não nos podemos esquecer das outras doenças crónicas, nomeadamente, no nosso caso concreto, da insuficiência cardíaca. Vou então nos próximos minutos falar-vos um bocadinho do que é, das suas causas, das manifestações, sintomas e sinais importantes e depois realmente a insuficiência cardíaca em tempos de Covid-19. Resumidamente, nós sabemos, vocês, ainda por cima os doentes e os cuidadores de doentes com insuficiência cardíaca, sabem que a insuficiência cardíaca é uma doença crónica, em que o coração não bombeia a quantidade de sangue suficiente por minuto para satisfazer as necessidades ao organismo. Insuficiência não significa que o coração vai parar de funcionar, significa que tem dificuldade em funcionar para corresponder às necessidades do organismo, nomeadamente quando das atividades físicas. Em Portugal, afeta cerca de 4% da população e estima-se que realmente nos próximos anos vai aumentando de 50% a 70%. Quais são as principais causas? Pode desenvolver-se em qualquer idade, mas torna-se claramente mais comum à medida que a idade vai avançando. As principais causas são, nomeadamente, a tensão alta, os infartos do miocárdio, doença nas artérias do coração, as artérias coronárias, doença das válvulas cardíacas, doenças do músculo, nomeadamente a inflamação do músculo, e também alguns defeitos congénitos em que os doentes já nascem com malformações ao nível do coração. Entre outras, também doenças ao nível pulmonar, diabetes e também o abuso de álcool ou drogas, nomeadamente pós-quimioterapia no contexto dos tumores. Estas várias causas que eu referi podem levar
a uma dilatação das cavidades do coração ou espessamento das paredes do coração. Nós falamos normalmente em dois tipos de insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção preservada. O que é isto da fração de ejeção? Significa que nós vamos avaliar a percentagem de sangue que a cavidade do coração é capaz de bombear. O normal é ser superior a 50% e nós falamos em disfunção com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida quando temos menos do que 50% e falamos em ligeira, moderada ou grave. Se nós falarmos, quando estamos a falar de uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, significa que o coração não consegue bombear sangue. Significa que o coração contrai menos ou de uma forma mais fraca, que vai causar a acumulação desse sangue. Quando falamos de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, significa que o coração não consegue relaxar normalmente, porque o músculo está muito rígido. O coração apresenta um enchimento reduzido. Como é que se vai manifestar esta insuficiência cardíaca? O coração vai ter dificuldade em funcionar para responder às necessidades do organismo, como eu já tinha referido, sobretudo nas atividades, na atividade física, no esforço físico. O que é que os doentes vão sentir? Um cansaço e uma falta de ar. Nas atividades, nomeadamente, começam com atividades de maior esforço, mas que à medida que a doença vai evoluindo, este cansaço e esta falta de ar vão surgindo em atividades que exigem menos esforço gradualmente. Não vão conseguir eliminar os líquidos corretamente e estes vão se acumulando nos pulmões e noutras partes do corpo, nomeadamente nas pernas e ao nível da barriga, do abdômen, que vai aumentando. Sintomas e sinais de alerta. Estes são importantes, quer para nós fazermos o diagnóstico, nós, classe médica e enfermeiros, para fazermos o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas também extremamente importantes para nós avaliarmos quando há uma descompensação da parte da insuficiência cardíaca. Quais são os sintomas e sinais de alerta que muitos de vocês conhecem e que os cuidadores também conhecem? Cansaço, perda de energia, perda de apetite, uma sensação de infartamento, um aumento rápido do peso em cerca de 2-3 kg numa semana, a falta de ar que vai agravando com a atividade física, falta de ar durante a noite com necessidade de dormir mesmo semi-sentado ou mesmo sentado e aumentar o número de almofadas para conseguir dormir, uma tosse persistente, tonturas, um inchaço das pernas e um aumento de urinar à noite em relação ao dia ou mesmo uma redução das vezes que o doente vai urinando. Posto isto, falamos um bocadinho assim do que era a insuficiência cardíaca, das causas e também como é que se manifesta. Agora falamos nesta era em que nós estamos, em tempos de Covid-19. Qual é a principal questão que todos vocês colocam? Sou doente com insuficiência cardíaca, como a Covid-19 vai afetar o meu coração? Tenho mais risco? Os doentes com insuficiência cardíaca não têm um maior risco para a Covid-19. O que acontece é que, quando infectados, poderão ter uma maior probabilidade de desenvolver pneumonia, dado que também contraem mais frequentemente as pneumonias por uma outra causa, por um outro vírus. E quando desenvolvem efetivamente a pneumonia, ela frequentemente pode ser mais grave e requer mais cuidados intensivos e a necessidade de uma ventilação mecânica e pode ter mais risco e pode realmente serem fatais quando a infecção do Covid nestes doentes com insuficiência cardíaca. O risco vai ser superior também nos doentes com insuficiência cardíaca porque muitos destes doentes têm outras doenças associadas, nomeadamente a diabetes, a hipertensão, doenças respiratórias, cancro ou outras, que por si só vão aumentar o risco de complicações e a necessidade de hospitalização por parte da infecção Covid-19. Como é que a Covid-19 vai afetar o coração com insuficiência cardíaca? Vai atuar a vários níveis. Poderá ser, no caso de uma pneumonia grave, em que este é o ponto mais comum de atingir com a parte respiratória, em que vai-se diminuir o oxigênio do sangue, aumentar as necessidades do organismo e poder baixar a tensão arterial. E, consequentemente, o coração vai ter que bater mais rápido para gastar mais oxigênio. E, consequentemente, a insuficiência cardíaca vai se agravando e vai sendo baixar mais o oxigênio ainda e comprometendo esse oxigênio a chegar aos restantes órgãos. Também pode afetar como a Covid-19 no doente com insuficiência cardíaca. Os AVCs e os infartos. A inflamação pelo vírus pode levar à ruptura de placas de gordura que estão presentes nas paredes das artérias e provocar infartos ou AVC. E deste modo agravar mais a insuficiência cardíaca. O vírus pode também levar à formação de uns coágulos no sangue, que consequentemente vão aumentar o risco de AVC, sobretudo quando associado a uma arritmia, que é a fibrilação auricular, que é uma arritmia que está presente em cerca de 30% dos doentes com insuficiência cardíaca. Pode ainda também esta infecção para a Covid-19 levar e atingir os rins, em que vai haver um comprometimento da função dos rins, uma insuficiência, o que faz com que não seja
seja mais difícil eliminar os líquidos e os doentes vão acumulando esses líquidos e, consequentemente, vão agravando a insuficiência cardíaca. Por fim, pode afetar também de um modo causando uma inflamação direta no músculo do coração, que é o que nós chamamos uma miocardite, e isto levar e agravar ainda mais a insuficiência do coração e causando ainda mais e agravar os sinais e os sintomas associados à insuficiência cardíaca. Outra questão que vocês também podem colocar: se desenvolver sintomas, o que devo fazer? Primeiro é importante também nós termos a noção e vocês terem noção quais são os sintomas e os sinais desta infecção por Covid. Vai depender muito de como é que ela se vai manifestar, se é mais de um ponto de vista mais respiratório ou mais gastrointestinal, sendo mais frequente quando é o atingimento mais respiratório. E depois vai depender também da gravidade dessa infecção. Os sintomas e os sinais de uma infecção Covid-19 não complicada são semelhantes aos de uma gripe. Febre, tosse persistente, fadiga, dor de cabeça, garganta e alteração do paladar. Se suspeitar que foi infectado, deve ficar em quarentena e contactar a linha de saúde 24. Caso não seja possível, não tenha sucesso nesse contacto, então tentar entrar em contacto com o médico de família ou a equipa de insuficiência cardíaca, a fim de obter orientação para a necessidade de realizar o teste para o vírus SARS-CoV-2. Se o teste for positivo e se encontrar relativamente estável, provavelmente o tratamento vai ser feito em casa, com medidas gerais: hidratação, paracetamol, que vai reduzir os sintomas e a febre. Não se deve usar o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório que não deve ser utilizado, e deve usar máscaras para evitar a propagação do vírus a outras pessoas. Se ficar com mais falta de ar, os pés inchados ou a tensão alta, significa que provavelmente a doença não está tão estável, pode estar a progredir. Deve contactar a linha de saúde 24 para saber qual a atitude que deve tomar, ou mesmo o médico de família ou a equipa de insuficiência cardíaca, porque a doença pode estar a progredir não de uma forma tão favorável. Por sua vez, se começar a sentir outros sintomas, dor intensa no peito, um agravamento marcado da falta de ar, tonturas ou desmaios, perda de força ou paralisia num dos lados do corpo, um batimento cardíaco irregular ou muito rápido, tosse persistente, deve contactar também, procurar uma assistência médica urgente ou mesmo contactar o 112, porque muito provavelmente a doença está a agravar e pode ser necessário um internamento hospitalar ou pelo menos cuidados mais extremos que não só em ambulatório, só os cuidados que eu previamente tinha referido. Outras questões que muitos de vocês colocam é: fiz a vacina da gripe, estou protegido contra o coronavírus? Não. A vacina da gripe que nós fazemos é para um outro tipo de vírus, para a influenza, não para o coronavírus. É importante fazer essa vacina sim, porque previne outros tipos de gripe. Se fizer a vacina da pneumonia, também não. A vacina da pneumonia não previne contra a Covid, previne quando a pneumonia é causada por uma bactéria. Tenho mesmo de ficar em casa e não posso sair à rua? Não, pode sair à rua, fazer o que chamam, que a publicidade fala, do passeio higiênico, fazer esse passeio à volta da casa, usar todas as medidas de segurança, desinfetar as mãos, usar a máscara, não é necessário ficar fechado em casa. Tenho de suspender algum medicamento para o coração? Não. Nada do que disser nas notícias não é preparar nenhuma medicação que vocês fazem cronicamente e que já está constante. Caso haja alguma dúvida, têm que contactar o vosso médico de família ou a vossa equipa, o médico ou o enfermeiro da parte da insuficiência cardíaca. Neste momento não está recomendado pararmos nenhuma da terapêutica que faz. Obrigada. Caso surjam mais questões, teremos mais ao fim da sessão disponíveis para fazer ou para responder às vossas questões e às vossas dúvidas que tenham. Obrigada, doutora Tatiana. Penso que foi clara, mas de qualquer dos modos ficará para o fim algumas questões que os nossos ouvintes coloquem ou que nós possamos chamar a atenção de pontos mais importantes. Portanto, em seguida, a enfermeira Susana Quintão, enfermeira especialista de reabilitação do Hospital de São Francisco Xavier e coordenadora da Unidade de Medicina Ambulatória, Hospital de Dia e hospitalização ambulatória, que nos vai falar dos cuidados que os doentes devem ter na autovigilância, doentes com insuficiência cardíaca. Depois também vai chamar a atenção para os cuidados a ter na época do Covid e, finalmente, vai, e mais uma vez, penso que é importante mostrarmos como se deve colocar uma máscara. Doutora enfermeira Susana, se faz favor. Boa noite. A minha apresentação. Já está. Boa noite.
Então, a todos, conforme a doutora Tatiana disse, as pessoas com insuficiência cardíaca estão inseridas nos grupos de risco, os grupos considerados de risco. Assim, tal como no inverno, que devem procurar proteger-se e defender-se das gripes, e por isso alertamos sempre para a vacinação contra a vacina da gripe, neste momento, com o Covid-19, devem estar ainda mais alertas. Ao longo desta apresentação vou procurar dar algumas dicas de como podem evitar as descompensações, o que fazer durante, se tiverem alguma descompensação e como evitar o contágio. Os cuidados a ter sempre, e creio que todos os que são seguidos por médicos e enfermeiros de insuficiência cardíaca já ouviram falar, é ter atenção aos sinais e sintomas de descompensação, ou seja, o aumento do cansaço, o aumento da falta de ar, o aumento dos edemas, são Susana, peço desculpa, posso interromper. Removeu a sua apresentação, tem que fazer novamente a partilha. É o técnico está a informar. Espera lá. Peço desculpa interromper, mas acho que é fazer a apresentação. Sim. Fica com ar menos. Exato. Espera aí. Já está? Já. Já está a apresentação? Sim. Tem que pôr a janela grande. Não estou a conseguir. Já está. Já está. E então, como eu estava a dizer, portanto, o aumento do peso, mais que 2 quilos numa semana, os edemas, o aumento do cansaço e a falta de ar são sinais de descompensação e que são muito importantes que tenham atenção e que aprendam a ouvir o vosso corpo e aprendam a interpretar os vossos sinais para perceberem o mais cedo possível que estão a descompensar e que é preciso atuar antes de chegarem à necessidade de terem que ir para o hospital. Depois, a gestão terapêutica, ou seja, manter a medicação tal como a doutora Tatiana falou e a autovigilância. Na gestão terapêutica, tal como a doutora Tatiana falou, nunca devem parar a medicação, a não ser que haja necessidade de alguma alteração pelo médico assistente. E, fora isso, todas as notícias que ouvem nos fóruns sociais, na televisão, não devem ser as indicações a seguir, a não ser a do vosso médico assistente. Em relação à vigilância, o pesar 3 vezes por semana, que nós, por norma, aconselhamos, já normalmente, sem serem alturas de Covid, neste momento, reforçamos esta atitude, porque vocês conseguem controlar se aumentam ou não o peso. Se aumentarem mais que 2 quilos numa semana, é sinal que estão a começar a reter os líquidos, tal como a doutora Tatiana explicou, e, portanto, que é sinal que têm que estar alerta e que poderão ter que entrar em contacto com o vosso médico ou enfermeiro que vos acompanha na insuficiência cardíaca para poderem titular a vossa medicação. Vigiar os edemas, portanto, o inchaço dos pés e da barriga, e o aumento do cansaço. Eu costumo dizer, por exemplo, se passam no meio do banho a ter que parar, ou de se vestirem têm que se sentar, estão mais cansados, é sinal que está a aumentar o vosso cansaço. São sinais, sintomas que vocês têm que estar alerta, são sinais que podem estar a começar a descompensar. Devem, sempre que começam a surgir estes sinais, contactar o médico ou o enfermeiro que vocês habitualmente vos acompanham. Em relação à alimentação, ao exercício físico e o que fazer em caso da descompensação. Em relação à alimentação, como sempre, e não nesta altura diferente das outras, eliminar o sal de mesa. Esse é fundamental. Vocês já todos devem ter ouvido que o sal deve ser eliminado. Na confecção dos alimentos, também devem procurar reduzir a utilização do sal. Eu normalmente aconselho a irem gradualmente reduzindo, utilizando muitas vezes ervas aromáticas. Hoje em dia existem algumas ervas e algumas plantas que substituem o sabor do sal nos supermercados e que podem ir experimentando e ver como podem confeccionar os alimentos com menos sal. Evitar as bebidas alcoólicas e a ingestão de líquidos até 1,5 litro de água por dia. Em relação ao exercício físico,
Neste momento, embora possam, em alguns casos, não se deve fazer muitas caminhadas no exterior, devem procurar fazer exercícios em casa. Ou seja, não devem estar sentados no sofá ou deitados na cama o dia inteiro. Devem procurar o exercício físico, devem fazer exercícios regularmente, dentro, claro, das vossas capacidades. Quando se sentem cansados, devem parar. Quando fazem a vossa caminhada fora, procurar ser fora das horas de calor e de onde haja mais confusão, fazerem dentro da vossa capacidade, aprender a escutarem o vosso corpo. Se estão cansados, param, não irem além das vossas capacidades. Se estiver com algum destes sinais ou sintomas que vos falei de descompensação, antes de ir para uma urgência, procurar falar com a equipa que o acompanha habitualmente. Em alguns doentes que têm hospital de dia, como já vi aqui alguns que estão connosco, procurar falar com a equipa médica ou com a equipa de enfermagem que o acompanha. Procurar no vosso local onde habitualmente vão também o vosso médico e o vosso enfermeiro de família. E em último dos recursos, se estiver, então ir à urgência do hospital. Mas procurar sempre estas duas hipóteses anteriores. Durante esta fase, aconselhamos que procure alguém para fazer as suas compras, família, amigos, vizinhos, tem sempre alguém que está disponível nestas fases para vos ajudar. Se sair de casa, deve lavar bem as mãos antes de colocar a máscara, aplica a máscara antes de sair de casa, porque ao espelho consegue confirmar se está corretamente adaptada, e eu no fim vou-vos demonstrar como se pode adaptar corretamente uma máscara, e deve ter à porta de sua casa dois locais diferentes, um considerado a zona suja e o outro considerado a zona limpa. A zona suja devem-se encontrar os sapatos que deixa quando vai à rua, ou seja, os sapatos que vão consigo à rua. E na zona limpa, deixar os sapatos que usa em casa. Portanto, separar duas zonas. Evitar, como eu vos já disse, as horas de maior calor e de maior confusão. Durante a saída, evitar tocar na cara e na máscara e manter, como já ouviram várias vezes na televisão, a distância de segurança recomendada. Assim que chegar a casa, deve trocar os sapatos, portanto, deixar os usados na rua na zona suja e passar para a zona limpa e utilizar os sapatos que usa por casa. Lavar muito bem as mãos, retirar a máscara, como eu vos vou demonstrar a seguir, pelos elásticos, sem tocar na máscara, e deitar fora, no caso de serem descartáveis. No caso de serem reaproveitáveis, lavar. Trocar de roupa, também aconselhamos, usar uma roupa para ter em casa e uma roupa para a rua, e lavar depois disto tudo novamente as mãos. Obrigada, e eu agora vou fazer a apresentação sobre a colocação da máscara. E então, aqui nas máscaras, existem várias cores. Vocês têm um metal na parte superior, que é a parte que vai aderir, que vão aderir ao nariz. E tem os dois elásticos. Esta máscara é descartável. Existem máscaras que não são descartáveis, que são de reutilização. Normalmente aconselham que tenham dois tecidos de algodão e um filtro no meio. Devem ser lavadas, devem cumprir as normas, porque têm normalmente as recomendações quantas lavagens podem ter, até quantas lavagens, 50, 60 podem utilizar, e depois perdem a integridade do filtro e, portanto, têm que ser compradas outras. Neste caso que eu vos estou a demonstrar é uma máscara descartável e que, portanto, eu vou-vos explicar. Esta é a fase onde aplicam, aqui, para descobrirem qual é, porque nem sempre são de duas cores. Esta é a fase mais azul, mas não quer dizer, as dobras devem estar para baixo. E, portanto, quando aplicam junto ao nariz. No meu caso, por exemplo, que a minha cara é mais delgada, o elástico fica muito laço e eu tenho que dar um laço no elástico. Noutras pessoas não é necessário. Eu vou fazer a demonstração. Devem colocar, portanto, aplicar junto ao nariz. No meu caso, eu terei que
e aplicá-la frente ao espelho é o ideal, porque nós conseguimos perceber se ela está ou não bem adaptada. Assim, estamos protegidos. Para o tirar, é apenas pegar nos elásticos e não na máscara, porque aqui pode estar contaminada, e, portanto, pegar nos elásticos, retirá-la e deitá-la fora, no lixo, preferencialmente. No caso das reutilizações, das reutilizáveis, pôr para lavar e secar ao ar. Eles não aconselham outro tipo de forma de secar. Obrigada. Qualquer dúvida no final. Obrigada, enfermeira Susana. Vamos passar à doutora Elsa Feliciano, que é licenciada em Nutrição e é assessora da Fundação Portuguesa de Cardiologia e que nos vai falar sobre uma alimentação saudável, que é sempre importante no caso da insuficiência cardíaca, como a enfermeira Susana então já falou, em relação aos cuidados com o sal, mas também, ainda mais, nesta era de Covid. Foi divulgado há uns dias um inquérito da Direção-Geral de Saúde, feito a cerca de 6 mil portugueses, em que havia um quarto que tinham aumentado de peso, com uma incidência importante que referiam não ter uma alimentação saudável, o que ao mesmo tempo é estranho, porque achámos sempre que já que o bebê não tinha que comer fora, poderia ter mais cuidado na confecção. Por favor, doutora Elsa. Obrigada. Vou então partilhar o ecrã. Desculpem. Estão a ver? A tela está partilhada? Ainda não está. O nosso técnico pode dar uma ajuda. Tem um share screen, tem uma zona share screen, é aí que partilha, já viu? Na parte inferior do ecrã. Já está? Já está? Okay. Sim, eu já cliquei. Ok. Já está? É só colocar a imagem de ecrã total, no ecrã total. Não, agora saiu. Agora tirou, tem que fazer novamente, repetir novamente. Clique no share screen. Já tinha feito, depois é que ela saiu, a imagem saiu. Não quer começar a falar enquanto tenta iniciar? Sim, posso começar a falar. Ora então, muito boa noite. Vamos. Já está agora? Não está. Já está agora. É só clicar naquela imagem do ecrã completo. Tá. Pois eu, quando clico na imagem do ecrã completo, a tela desaparece. Mas vamos tentar. Não, já está? Já está bem, ok. Pode começar. Ok. Ora bem, então, muito boa noite. Vamos ouvir, doutora Elsa. Por sim. É que nós não ouvir. Agora sim, Estava a dizer que a alimentação, no contexto desta pandemia, tem-se revelado realmente um determinante importante na medida em que o estado nutricional é fundamental. Sabemos que é importante não só do ponto de vista da prevenção da doença, mas também pode ser considerado uma área bastante importante
para minimizar as consequências nas pessoas que adoecem. A alimentação, de alguma forma, ajuda-nos a manter um bom sistema imunitário, porque há vários nutrientes que são importantes no nosso sistema imunitário. Também contribui para a redução do processo inflamatório e uma outra questão muito importante, o controle metabólico. E penso que temos ouvido bastante nestes últimos tempos que os doentes, sobretudo os doentes crónicos, a importância de estarem controlados, da sua patologia estar controlada para reagir de uma forma muito mais efetiva. Sabemos que, à partida, toda a população está suscetível a poder adoecer com este vírus, com a SARS-CoV-2, mas, na realidade, e já foi aqui falado isso, os idosos e os doentes crónicos, nomeadamente os obesos, os diabéticos, os hipertensos e todos os doentes com patologia cardiovascular e insuficiência cardíaca são, na realidade, grupos de risco para esta patologia. Não queria também deixar de referir aqui que a malnutrição, nos dois sentidos, portanto, tanto do ponto de vista da obesidade, mas também da desnutrição, e nós temos, infelizmente, sobretudo ao nível dos idosos e de doentes com patologias crónicas, também uma prevalência grande de desnutrição, tanto um fator como o outro, na realidade, agravam portanto, todo o tipo de sintomatologia por esta doença. Estes dados, na realidade, reforçam a importância da promoção da alimentação saudável e, na realidade, da otimização do estado nutricional, sobretudo neste tipo de doentes. Também dizer-vos que é fundamental que a população se sinta mais capacitada e mais informada para fazer melhores escolhas alimentares, desde o planeamento e a compra até, digamos que a necessidade de reforçar os princípios para uma alimentação saudável e garantir as boas práticas de higiene e de segurança alimentar. Como a doutora Maria José há pouco referia, aquele questionário que foi divulgado e que foi feito sobre os hábitos alimentares e da atividade física no contexto da pandemia, vieram demonstrar que, na realidade, as pessoas têm comido pior do que aquilo que nós imaginaríamos que ia acontecer. E isto passa por duas questões que podem ser relevantes. Por um lado, e devido também à necessidade de confinamento e de distanciamento social, uma menor frequência de ida às compras, e há também alguma percepção por parte de alguns grupos que há um medo do risco de contaminação através dos alimentos, sobretudo relacionado com os alimentos frescos, o que poderá comprometer, portanto, uma ingestão correta de fruta, de hortícolas e de outro tipo de produtos frescos, e isto não é correto, porque não está demonstrado que a doença possa ser transmitida através dos alimentos e, para além disso, uma boa higienização dos alimentos antes deles serem consumidos também diminuiria, obviamente, qualquer risco, para além da própria confecção a temperaturas mais elevadas. Por outro lado, e toda esta situação tem promovido uma maior ansiedade, uma maior angústia, e muitas das vezes é comum que as pessoas procurem os chamados alimentos de conforto, que são, de uma forma geral, mais ricos em açúcar, mais ricos em gordura, o que também pode estar um pouco na base deste problema. As questões do sono, muitas pessoas se queixam que dormem mal, talvez porque, sobretudo quem está em casa e tem algum receio, também houve muitas notícias e fica mais ansioso e, portanto, isto também pode ter implicações a esse nível. E, obviamente, que a redução dos níveis de atividade física, mesmo que
qualquer um de nós no seu dia-a-dia não fosse um atleta de alta competição, todos nós tentamos e vimos à rua e temos alguma atividade regular, e agora, desde que começou esta fase do confinamento, as pessoas estão muito mais paradas e, portanto, têm que rever a quantidade de alimentos que consomem e fazer um ajuste para não haver ganho de peso. Então, o que é importante para assegurarmos uma alimentação e uma hidratação adequadas? Eu destaco aqui a ingestão adequada de produtos hortícolas e de fruta. Não posso deixar de reforçar o papel importantíssimo que o grupo dos hortícolas tem na nossa saúde. Os produtos hortícolas são produtos de muito baixo valor energético, que têm um conteúdo em nutrientes muito interessante. Sobretudo, nós sabemos que as diversas cores dos produtos hortícolas estão associadas a substâncias protetoras e que têm uma influência muito grande nos processos, na redução dos processos inflamatórios. Portanto, eles são muito protetores, o que quer dizer que o consumo diário, nas 2 refeições principais ou uma salada, ou uns legumes cozinhados, da nossa sopa de legumes, é extremamente importante. E, por outro lado, também destacar o papel saciante que estes alimentos contêm. Também a fruta, embora a fruta não se deva abusar, porque a fruta é um alimento bastante rico em açúcar, mas devemos comer fruta, 2 peças de fruta, eventualmente 3 peças de fruta, também depende se há uma diabetes ou se a pessoa tem peso a mais e tem que controlar também o seu peso. Depois, ter algum cuidado com as quantidades dos alimentos ricos em proteína e dos cereais e derivados. Portanto, devemos consumi-los no dia-a-dia, até porque nas pessoas mais idosas os alimentos ricos em proteína são importantes e os cereais e os derivados, a batata, o pão, o arroz, a massa, devem fazer parte da alimentação de todos os dias, mas de acordo também com o nosso peso, a quantidade deve ser ajustada. Portanto, se estamos a sentir que o peso está a aumentar, que estamos a engordar por estarmos mais parados, devemos de reduzir a quantidade. Fazer várias refeições pequenas ao longo do dia, portanto, comer mais vezes e sempre refeições de menor volume. E isto é algo que é muito importante para alguém que tem insuficiência cardíaca e que, de alguma forma, não queremos ter um estômago muito cheio que vá sobrecarregar todo o nosso aparelho cardiovascular. Planear pequenos lanches equilibrados, um iogurte, uma peça de fruta, um bocadinho de, portanto, alimentos equilibrados. Tentarmos fazer as refeições de forma segura, tranquila, mastigar calmamente os alimentos, cozinhar de forma saudável e, portanto, privilegiando realmente, como disse a enfermeira Susana, a diminuição da adição do sal, a utilização dos temperos, temperar de véspera, usar o sumo de limão. Portanto, são tudo truques que nós temos uma culinária riquíssima. Se tivermos cuidado com o sal e com a gordura que adicionamos, podemos ter pratos muito, muito, muito equilibrados. E manter uma hidratação adequada ao estado de saúde, o que no contexto da insuficiência cardíaca é algo muito, muito relevante. Poderemos dizer que numa pessoa com insuficiência cardíaca, a restrição do sal e o controlo da ingestão dos líquidos, sobretudo para evitar o edema, são as questões fulcrais. Obviamente que se houver outras patologias associadas, uma obesidade, uma diabetes, uma hipertensão ou qualquer outra condição patológica, poderão ser necessários cuidados alimentares adicionais. Uma outra questão que eu acho muitíssimo importante e que é, nós adicionamos sal quando cozinhamos os alimentos, mas temos muito sal escondido em alimentos que adquirimos no supermercado e, portanto, é fundamental saber ler os rótulos dos alimentos. Há, de acordo com a legislação, muitas menções que são obrigatórias no rótulo, mas eu destaco 2. Uma, a lista de ingredientes, onde obrigatoriamente todos os ingredientes vêm discriminados por ordem decrescente. Portanto, quando nós olhamos para a lista de ingredientes, percebemos imediatamente se há sal, em que posição vem o sal, se vem logo nos primeiros lugares, mesmo em relação ao açúcar, à gordura. Portanto, é muito importante olhar para a lista de ingredientes e depois também
a declaração nutricional. E o que é a declaração nutricional? É uma tabela que vem atualmente obrigatoriamente em todos os alimentos embalados e que tem um aspecto idêntico a esta tabela que eu aqui tenho colocada e tem esta informação obrigatória. Portanto, vem sempre a energia, e a energia, o que nos interessa são as quilocalorias, portanto a energia vem em quilojoule e vem em quilocalorias. Depois vem os lípidos, e os lípidos é a gordura, e portanto conseguimos perceber a quantidade de gordura, e destaca-se dentro do tipo de gordura a gordura saturada, que é aquela gordura que do ponto de vista cardiovascular é mais perigosa e que devemos controlar mais a sua ingestão. Depois vêm os hidratos de carbono, que são, digamos que, o grande bolo dos açúcares, ou dos amidos, ou não é, dos alimentos energéticos, mas também vem destacado dentro dos hidratos de carbono qual é a quantidade de açúcar daquele alimento. E vêm as proteínas e vem o sal. E aqui é muito importante que vocês procurem a quantidade de sal em todos os alimentos que adquirem e que os comparem uns com os outros, porque dentro, sei lá, imaginemos, dentro das bolachas ou dentro da charcutaria, há variedades com teores de sal completamente diferentes. Destacar ainda que é obrigatório que esta informação venha por 100 gramas de produto, e agora, na maior parte dos produtos, vem também por porção que ingerimos. Neste caso que eu tenho aqui é por um biscoito, portanto isto é uma tabela de declaração nutricional de uns biscoitos, mas se for os cereais de pequeno almoço vem por uma porção, que são 30 gramas, se for um queijo vem por uma fatia, se for fiambre vem por uma fatia. Portanto, procurem sempre a quantidade de sal e vão ver que muitas das vezes vão ficar surpreendidos porque o sal está presente em alimentos que nós nem sequer imaginamos e muitas das vezes em quantidades que são absolutamente exageradas. E depois ainda tem aqui uma outra coluna que muitas vezes está presente, que corresponde à percentagem em que aquele nutriente está presente no alimento, de acordo com aquilo que se chama a dose diária recomendada e que, de acordo com a nossa legislação, tem a base, a referência para o adulto, que são a partir das 2000 quilocalorias, a gordura seriam 70 gramas, os ácidos gordos saturados, o limite de 20, os hidratos de carbono 260, os açúcares um limite de 90, as proteínas 50 e o sal 6. A Organização Mundial de Saúde atualmente recomenda que a ingestão de sal seja inferior a 5, mas na legislação ainda o valor que vem da dose diária é de 6 gramas. E pronto, obrigada pela vossa atenção e depois estou disponível para as perguntas que me quiserem colocar. Obrigada, doutora Elsa. Vamos em seguida passar ao professor de ginástica Nuno Marreiros, quem eu peço para explicar como se pode fazer esse tipo em casa e, novamente, referindo o qual querem que foi divulgado, mais de metade dos inquiridos revelava que não tinha de um exercício e que uma enorme percentagem de horas durante o dia a passava ou a ver TV ou com o tablet na mão. Por favor, tenha a palavra. Então, muito boa noite a quem está a ver e ouvir, e durante aos restantes colegas. Antes de nada, para agradecer o convite para falar aqui neste webinar e, efetivamente, esta época que estamos a passar põe um desafio muito grande à realização da prática de exercício físico, porque para todas as pessoas e com mais ênfase para os doentes com insuficiência cardíaca. Basicamente porque não se podem deslocar, portanto os locais normais de prática de exercício físico não estavam abertos até há uma semana, portanto tivemos autorização para abrir esta segunda-feira. Como tal, portanto as pessoas ficaram confinadas à sua casa, às suas residências, e só algumas puderam se deslocar para o ar livre para poderem praticar exercício físico. No que diz respeito eu ia só centrar no que diz respeito aos benefícios do exercício físico no global e depois para os doentes de insuficiência cardíaca, e é muito importante aqui, conforme também numa conversa preparatória para este webinar, uma orientação que a doutora Maria José
referiu, que é estratificar, portanto, ou seja, identificar os vários tipos de doentes com insuficiência cardíaca. Há efetivamente pessoas doentes que têm que estão num patamar muito elevado, que estão normalmente na lista de transplantes, que realmente são um desafio para todos os profissionais que têm a responsabilidade de estar junto deles, e depois vai descendo até haver efetivamente pessoas com quem podemos fazer um trabalho que claramente vai induzir melhorias na sua qualidade de vida. E é disso que se trata, portanto, a qualidade de vida que nos tempos que correm ficou posta em causa. Portanto, o benefício do exercício físico tem que ser centrado, portanto, e para começar, há uma coisa que é muito importante, eu vou remeter para a primeira apresentação da doutora Tatiana, que é a referenciação clínica, portanto, ou seja, normalmente estes doentes, pós-evento ou pós-eventos, passam por um período de, enfim, alguns internamento, depois reabilitação, e nós, na área do exercício físico, só devemos entrar após estas fases estarem todas concluídas, ou seja, por referenciação clínica. Não vale a pena suprimir etapas, portanto, e só quando o cardiologista ou o médico que assiste o doente lhe dar alta e o indicar para começar a autorização para praticar exercício físico, é que nós devemos entrar, nós técnicos de exercício físico. E quando recebemos estes doentes, é muito importante saber quem temos pela frente e começar a trabalhar. Portanto, nós normalmente, quando recebemos pessoas aparentemente saudáveis ou doentes com condições referenciadas, portanto, executamos sempre um género de uma anamnese que nós designamos por PAR-Q, portanto, é um questionário de prontidão para a atividade física, onde é feita uma quantidade de perguntas e há um género de um algoritmo que se dá para ou remeter para o médico ou podemos continuar. E aqui entramos, a partir do momento que este clearance clínico é atingido, entramos no primeiro patamar, no caso dos doentes com insuficiência cardíaca, que é definir o que é exercício físico e atividade física. Há uma significativa diferença. A atividade física é aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, podemos definir como atividades de vida diária, não é? Em que podemos ter existências mais calmas e moderadas ou existências em termos de atividade de vida diária mais intensas, com mais motricidade, e há o exercício físico que pressupõe a execução de uma quantidade de exercícios, sejam eles de foro musculoesquelético ou de sobrecarga do aparelho cardiovascular, não é? E que são estruturados, que são, portanto, têm um planeamento, uma estratificação, uma regulação de intensidade, uma monitorização dessa intensidade e também de determinados sinais como o ritmo cardíaco em descanso e em esforço. Esta diferença entre a atividade física e exercício físico, no que diz respeito aos doentes com insuficiência cardíaca e ao tempo em que vivemos, é muito importante salientar, porque não quer dizer que nós, estando em casa, não possamos ter atividade física ou praticar exercício físico. Eu vou-vos dar um exemplo pessoal, portanto, a minha atividade profissional, portanto, eu tenho um centro de treinos personalizados por referenciação clínica e a partir do dia 13 de março encerrei, portanto, mesmo antes da obrigatoriedade legislativa. E neste momento tenho 80% dos meus atletas em regime de teletreino. E onde é que o teletreino é feito? Nas suas casas, no conforto da sua sala, do seu lar. Portanto, o primeiro passo para que as coisas tenham que acontecer é o doente, ou neste caso o atleta. Eu não os trato por doentes, porque eles não são meus doentes, são vossos, mas eu trato-os por atletas, a todos, porque acho que o reforço positivo é muito importante. Eu digo que os meus atletas estão todos a fazer exercício físico, porque no conforto da sua casa, portanto, escudados, por assim dizer, dos perigos de contágio e de eventualmente poderem andar pela rua e terem algumas intercorrências, em casa podem praticar, quer seja o programa de atividade física, quer seja de exercício físico. Então, onde é que nós temos aqui onde é que nós entramos? Basicamente, a marcha, o caminhar é efetivamente um exercício muito bom, mas nestes tempos que correm a coisa torna-se complicada de executar, não é? Portanto, ou seja, é uma coisa entre aspas, torna-se complicada de executar. Então resta-nos a nossa casa com as nossas peças de mobiliário, os nossos sofás, as nossas cadeiras, os nossos tapetes, o nosso chão, portanto, e consegue-se fazer muita coisa. O que é importante nestes casos salientar? É que, efetivamente, à distância, nós temos uma reduzida capacidade de monitorizar a intensidade, ou seja, não temos forma de, aliás, poderá haver, hoje em dia está muito
comercializado os wearables, portanto, ou seja, os relógios e os medidores de frequência cardíaca, mas efetivamente muitos dos doentes não o têm. Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Fazendo com a escala perceptiva de esforço, portanto, ou seja, a escala de Borg, normal ou modificada, onde nós perguntamos ao atleta, portanto, a quem está do outro lado, quando está a praticar, a executar o que nós estamos a pedir para fazer, como é que se está a sentir, de 0 a 10, onde é que se situa, portanto, e queremos alguns que a pessoa se diga que está entre o 4 e o 7, no sentido de ter um leve cansaço, não é? Mas que ainda consegue falar, portanto continua a falar connosco, não está hiperventilante e nós aí temos a certeza que não estamos a pecar por excesso e garantimos que também não pecamos por defeito, porque a dada altura não trazemos o valor acrescentado. Então, o que é o valor acrescentado? A doutora Tatiana na introdução inicial falou da fração de injeção e do compromisso, portanto, ou seja, de que era necessário, portanto, muitos dos doentes têm uma fração de injeção reduzida, e isso traz-nos para a nossa área, portanto, traduz-se normalmente numa capacidade cardiorrespiratória diminuída, como é notório dos doentes de insuficiência cardíaca, nomeadamente um VO2 máximo muito baixo, ou seja, o consumo máximo de oxigênio é diminuído. Neste caso, o que nós tentamos fazer não é aumentar o VO2 máximo, ou seja, não estamos a tratar de atletas, estamos a tratar de doentes, mas queremos que ao nível da respiração celular o processo seja optimizado, ou seja, não vamos conseguir claramente, como numa pessoa saudável, aumentar o débito cardíaco, não vamos conseguir de certeza absoluta aumentar a fração de ejeção, porque temos que ter cuidado com o que estamos a fazer, mas claramente, à medida que o programa de exercícios vai sendo executado, não é, a tolerância ao esforço dos atletas e dos doentes vai aumentando. O que é que eu quero dizer com a tolerância ao esforço? Não sei em que apresentação foi referido que basicamente uma pessoa estar a tomar banho ou ter que estar a vestir, acho que foi da enfermeira, o cansaço instala-se. O que acontece é quando, à medida que se vai praticando entrosando o programa de treino regularmente, não é? Estas atividades de vida diária, portanto, ainda estamos a falar no programa de atividade de vida diária, começam normalmente a tornar-se cada vez mais toleráveis. Isto significa que há uma optimização do consumo de oxigênio, ou seja, ao nível da respiração celular, o processo torna-se mais eficaz. Daqui, deste programa de atividade física, muitas vezes entra-se numa zona cinzenta que começamos a sair do chamado treino de atividade de vida diária e passamos a entrar nos programas de exercício físico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, além da marcha, que normalmente os cardiologistas aconselham os doentes a executar, e muito bem, chega uma altura que não traz mais valor acrescentado, ou seja, não há mais sobrecarga. Eu vou pôr esta sobrecarga entre aspas, porque sobrecarga é tudo aquilo que é feito para além do basal. Então o que é que significa para nós, técnicos de exercício físico, além da marcha? Portanto, é promover, propor e que o doente faça exercícios, ou que neste caso quem nos está a ouvir, os doentes e os cuidadores, façam exercícios onde grandes massas musculares são solicitadas. É um simples sentar e levantar. Um simples sentar e levantar é um exercício ótimo, que é o vulgar agachamento. Quem pratica exercício físico ou quem anda num ginásio dos palestrantes ou mesmo dos doentes já ouviu falar, mas não é mais do que o sentar e levantar. E o sentar e levantar pode ser feito de várias formas, com uma velocidade mais elevada, menos elevada, com maior amplitude, com menor amplitude, com mais tempo de descanso entre o número de vezes que o fazemos. Portanto, e isto pode ser feito no conforto da nossa casa, com toda a segurança. Basicamente, ao propor um programa de treino feito nestes moldes, o que é que nós temos? Temos que os doentes, neste caso quem nos está a ouvir e quem sofre de insuficiência cardíaca, pode ter no conforto do seu lar à disposição um programa de treino, e a ADIC está em elaboração tutoriais para que isso possa ser proposto, e as pessoas podem fazê-lo no conforto da sua casa a qualquer altura do dia, sem ter que ir comprar isto, aquilo ou aquilo outro, seja um par de halteres, um elástico, com uma grande vantagem, é que o tempo em que necessitam de estar a fazer exercício físico é muito reduzido.
porque se nós na marcha, e doutora Tatiana corrija-me se eu começar a prevaricar, se nós na marcha temos que ter algum tempo, ou doutora Maria José, temos que ter algum tempo, normalmente há sempre aqueles conselhos do Colégio Americano de Medicina Desportiva e da Organização da Saúde, que é marcha rápida durante 30 minutos todos os dias. Portanto, quando englobamos exercícios de condicionamento muscular deste tipo, portanto, o sentar e o levantar, o deitar-nos no chão e tentar-nos voltar outra vez a pôr em pé, portanto, este tipo de exercícios são tão impactantes e podem ser feitos com tanta calma que o efeito pós-treino que eles têm, nomeadamente na diminuição da pressão arterial, e tem um efeito de uma bradicárdia pós-esforço, não é? Que não é necessário estar meia hora ou 40 minutos a praticar exercício físico, basta estar 15. Há estudos que mostram que, portanto, um colega nosso, o professor Miguel Izquierdo, da Universidade de Pamplona, que mostra que mesmo em ambiente hospitalar, programas de 5 a 10 minutos faz com que as pessoas tenham mais aderência, não se importam de praticar dia sim, dia não é? E há uma diminuição de uma quantidade de indicadores que são aqueles que vocês, cardiologistas, nos pedem a nós para nós tentarmos controlar. Portanto, eu acho que nesta época de Covid e de confinamento, agora já estamos a desconfinar, eu não vou utilizar o termo desculpas, porque acho que desculpa não é um termo adequado. Eu utilizo muito o termo pretexto. Não há pretextos para não se encetar um programa de atividade ou de exercício físico bem estruturado, no conforto da casa de cada um dos participantes, não é? Numa curta duração de tempo e com benefícios que vão, desde que aquilo a doutora Tatiana referiu, desde melhorar o ritmo cardíaco em descanso, melhorar a tolerância ao esforço nas atividades de vida diária e com isso controlar todas as variáveis que a doença tem e todas as complicações que ela pode causar. Obrigada, Nuno. Agora já divulgou que há dicas para ter um vídeo, já agora podemos divulgar que será colocado no site, mas depois no final há perguntas. Vamos passar ao nosso último palestrante, o José Pato, que é um arquiteto, é um doente com insuficiência cardíaca. Ele vai contar a história e vai nos dar o seu testemunho, tanto como doente de insuficiência cardíaca, viver com insuficiência cardíaca, mas também nesta época do Covid, viver com o Covid. José Pato, se faz favor. Boa noite. Boa noite. Eu tinha uma apresentação, não sei se o técnico conseguiu ou não, mas em qualquer dos casos eu vou começar a falar. Eu nasci com uma deficiência congénita, não é? E nesta altura do Covid, tudo isto é importante, nós termos isso em mente. E houve muitas coisas que já foram ditas, que nós aqui em casa acabámos por fazer, que foi o caso do lavar as mãos, o desinfetar, tudo isso é importante. E, aliás, eu desde pequeno, pela patologia que tenho, sempre fui habituado um bocadinho a isso. Sempre chegar a casa... Já tem a Este é o slide já do fim, quase. Sim, mas esse já é o mais à frente. Esse é o terceiro slide. Se der para voltar atrás, seria o ideal. Já está. Ora, aí está, exatamente. Pronto, pode passar ao slide a seguir, porque só diz que eu estou com uma tetralogia de Fallot. Pronto, que é uma patologia que nasce com 4 deficiências do foro cardíaco. Pronto, daí a questão de estar habituado a... Isto é desde pequenino, pronto. Eu fui operado com 6 anos, depois fui operado com 12. Pronto, e depois fiz mais 2 cirurgias e agora as coisas têm estado a correr bem. Se pudessem passar ao outro slide, eu agradecia. Porque, exatamente. Pronto, é aquilo que já foi dito. Nós estamos fartos de ouvir, mas é verdade. O doente cardíaco ou qualquer outra pessoa tem que ter o hábito de chegar a casa, lavar as mãos. E nós, aqui em casa, particularmente, criámos uma coisa que já foi dita aí, que é uma zona suja, onde chegamos e colocamos os sapatos, colocamos roupa e trocamos para o calçado de casa ou roupa que é para usar em casa, não é?
e ter à porta uma embalagem de desinfetante, ou álcool, ou uma outra solução que sirva para esse efeito, não é? Se pudessem passar ao outro slide, faz favor. Que na prática fala também da questão de estar em casa, pronto, da questão do confinamento. Perdemos o som, bom, fala na prática que a melhor solução em termos de família foi mesmo o estar dentro de casa, o que permite, para além do apoio familiar, não é? Que evita, por acaso não é esta, mas não interessa, evita os fatores de ansiedade que normalmente ocorrem nestas fases e evitar as saídas, pronto, sempre que saiu de casa ia sempre uma pessoa, ou ao supermercado ou à farmácia, para evitar pontos de focos de contágio e tudo isso. E pronto, e quando voltar a casa, é desinfetar tudo. Aqui em casa, até a pessoa que saía, normalmente até era a minha esposa, chegava a casa, desinfetava as compras todas. Isso foi um hábito que se criou aqui em casa. E para além desta questão de não se poder visitar as pessoas, tornou-se difícil, mas não é. Hoje em dia, com as novas tecnologias, nós conseguimos combater essas questões. E fizemos outras coisas que se calhar não fazíamos tanto se não estivéssemos obrigados a ficar em casa, que é jogar em família. Jogar, ler, pintar, pronto. E isso eu falo também porque gosto, não é? E para mim, e gosto de incentivar isso nos meus filhos, não é? Pronto, um outro fator, se pudessem passar ao outro slide, era empático. Bom, o outro slide também na prática fala da importância, como já foi falado também, que é do exercício físico. Nós aqui em casa o que fizemos foi, como os meus filhos têm a telescola, aproveitámos o estudo em casa e fizemos as aulas de educação física. Pronto, é tão simples como tudo isso. Fizemos as aulas de educação física e deu para rever matéria e até aprender outras línguas. Que eu tenho família na Alemanha e foi engraçado tentar aprender alguma coisa em relação a outras línguas, não é? E na prática, mas os exercícios físicos foram muito engraçados, apesar de estarem diferenciados para vários anos, foi interessante. Portanto, o que eu posso dizer é que realmente qualquer pessoa, não tem que ser um doente com insuficiência cardíaca, qualquer pessoa deve cuidar-se, ter consciência de que isto acontece a qualquer pessoa, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro, acontece a todos. E a insuficiência cardíaca, eu não me canso de dizer, não é um bicho-papão. Podemos sempre aprender, seguir o que os médicos nos dizem e levar a vida para a frente. Eu já cá estou vou fazer 50 anos, portanto, com a primeira cirurgia aos 6, acho que a coisa não está a correr mal. Eu só tenho que agradecer à ADIC este pequeno testemunho e se for preciso mais alguma coisa, estou cá. E obrigadíssimo, então. Então, obrigada, José Pato, por essa experiência de vida, mais do que só o falar da insuficiência cardíaca, é uma experiência de vida desde que nasceu, e é a demonstração de que as pessoas, mantendo a sua resiliência, que é um termo que está muito na moda agora, e continuam a viver e a fazer o seu trabalho e a ter a sua vida. Portanto, vamos às perguntas. Primeiro de tudo, obrigada a todos. Eu vou começar pela pergunta da Mafalda Sofia, que diz: boa noite, tenho colesterol elevado desde muito cedo e os médicos dizem que acreditam que ser por fatores hereditários. É verdade que tenho mais risco de vir a sofrer de insuficiência cardíaca no futuro? Há evidências científicas de que o arroz vermelho contribui para baixar os níveis de colesterol? Muito obrigada. Claro que eu dou esta pergunta à doutora Tatiana, que é a nossa cardiologista hoje de serviço. Doutora Tatiana?
Então, quanto à questão da Mafalda, o facto de ter o colesterol alto e de já ter que poder ser, não sei quantos anos tem a Mafalda, se é nova ou não, mas pela foto aparentemente parece ser uma pessoa jovem, o facto de ter esses valores de colesterol elevado não quer dizer que venha a sofrer de insuficiência cardíaca. Pode vir ter algum outro risco de doença cardiovascular, não quer dizer que tenha insuficiência cardíaca. Isso faz aumentar o colesterol e faz formar placas nas artérias do coração, que pode ter o risco de poder ter infartos e, consequentemente, pode ou não evoluir para insuficiência cardíaca. Não é direto à associação do facto de ter colesterol alto numa idade jovem que vai ou não vai ter, ou vai desenvolver ou não insuficiência cardíaca. Quanto ao arroz vermelho, eu não tenho experiência nenhuma, nunca prescrevi nenhum dos meus doentes. Sei que há estudos que mostram que têm mostrado benefício e têm reduzido esses valores dos níveis de colesterol, quando não sabem muito bem qual a dose ideal que deve ser feita, qual de ajustar a dose aos resultados e qual é que é, apesar do valor também ser dispendioso em termos de quanto é quanto custa o arroz vermelho. Obrigada, doutora Tatiana. Estávamos a ouvi-la com alguma deficiência no som. Eu só vou reforçar um ponto que não sei se toda a gente percebeu. É que quando compram comprimidos, eles têm lá os miligramas do fármaco que vai ser eficaz. Quando se compra algo que nós não sabemos os miligramas que tem, que não sabemos a mínima ideia do que é que vai fazer, do que é que vai interferir com outros medicamentos que vejam a tomar, é melhor ter cuidado. Era mais ou menos isto, não era, Tatiana? Sim, sim. Ok. Temos uma pergunta da Sara Pacheco Ferreira. Em relação às máscaras, um doente com insuficiência cardíaca pode utilizar qualquer máscara, ou seja, não há máscaras mais adequadas de acordo com a doença crónica que se tem. Por vezes as máscaras dão a sensação de falta de ar ou cansaço. Portanto, esta pergunta, claro, vai para a enfermeira Susana aqui então. Boa noite. Em relação às máscaras, podem ser qualquer tipo de máscaras, desde, como eu expliquei, se forem as reutilizáveis, têm que cumprir, têm que ter, há umas que estão mesmo certificadas e devem procurar essas que estão certificadas e que estão, portanto, feitas de acordo com as normas, onde têm dois tecidos, dois panos de algodão e têm um filtro no meio e devem cumprir as regras de lavagem e a forma de secar. Em relação às descartáveis, são, tanto uma quanto as outras são perfeitamente possíveis de ser utilizadas com os doentes de insuficiência cardíaca ou com qualquer outra pessoa. Que fazem falta de ar e que fazem cansaço, sim, não é para usarem quando estão em casa, é apenas para utilizarem quando vão à rua ou a alguma loja ou alguma farmácia, supermercado. De resto, em casa, só devem utilizar no caso de estarem doentes para não contaminar os outros. De outra forma, não há necessidade de serem utilizadas. E já agora, se posso acrescentar, e dentro do automóvel, se forem sozinhos, também não há necessidade da máscara. Há sempre aqui um ponto que eu gostava de levantar, que é os elevadores, que é uma caixa fechada. Devemos usar máscara, quem anda de elevador ou não? Se forem sozinhos, não vale a pena. Se forem acompanhados, sim. Ok, vamos passar a outra pergunta. Sofia Farinha. Boa noite. Gostaria de saber que tipo de cuidados é que um doente com insuficiência cardíaca deve ter quando se dirige ao hospital. Eu acho que esta pergunta é para as duas. Começa a Tatiana e depois, se a Susana achar que deve acrescentar alguma coisa, acrescentar. Tatiana? Eu não percebo muito bem o que é que ela quer questionar. Cuidados devem ser os mesmos de quando entra no hospital, também tem que usar a máscara. O doente, todos nós, mesmo nós os profissionais de saúde, todos que entramos no hospital, estamos todos de máscaras. Tem que desinfetar as mãos se entrar, se vai para o hospital de dia, se vai a uma consulta, manter a distância que está da parte do médico, tentar manter a distância também das pessoas por quem for passando, desinfetar as mãos assim que entrar e que for sair, ou se estiver em contacto com alguma superfície. Eu não percebo muito bem se há alguma questão mais específica ou não que a Sofia Farinha estava a querer colocar especificamente. Estes doentes com insuficiência cardíaca não têm propriamente nada de específico de fazer diferente em relação a um outro tipo de doente. Nem mesmo nós,
saudáveis, ou seja, profissionais de saúde que estejam no hospital, ou outros técnicos ou administrativos, que tenhamos de ter as mesmas condições de segurança, máscaras e desinfetar as mãos. Já agora, a maior parte dos hospitais tem circuitos diferentes, Covid e não Covid. Portanto, os doentes não devem ter receio de ir ao hospital porque irão por um circuito diferente, não é? Sim, sim. Eu aí falo em relação às urgências e por isso é que eu lhes disse para terem atenção aos sinais de descompensação, porque se deixarem evoluir e entrarem, portanto, se não prestarem atenção aos sinais de descompensação e entrarem na urgência, entram por falta de ar, cansaço, e aí entram para um circuito de Covid. E por isso é que é muito importante, mais ainda nesta fase, terem a noção que devem saber interpretar os sinais de descompensação. E, portanto, aos primeiros sintomas, devem contactar o médico enfermeiro, assistente que os acompanha normalmente, para poderem fazer uma adaptação da medicação ou algo que esteja necessário adaptar, sem ter que ir parar à urgência. Um hospital-dia, ser visto pelo médico, sem ter que entrar na urgência. É o único cuidado que, além do que a doutora Tatiana falou, que eu acrescento. Claro, se um doente que está habituado a ter alguma falta de ar, tiver falta de ar, mas se ela se acompanhar de febre, deve sempre pensar, pode estar... Que seja uma infecção por Covid. Pode ser. Tantas apresentações da doutora Tatiana como a enfermeira Susana falaram, contacte a sua equipa médica. Eu acho que essa é a grande mensagem. Se conseguirem, e têm os hospitais, as consultas de insuficiência cardíaca, têm uma consulta estruturada, têm uma unidade, um hospital-dia, todos os doentes têm um telefone direto. Eu sei que nos que não existem é muito difícil às vezes contactar um médico, mas esses doentes podem e devem sempre contactar a equipa, o médico ou a enfermeira, antes, quando sentirem alguns sintomas, até para terem certeza para onde se devem dirigir. É mais ou menos isto, não é? Estão as duas de acordo? Sim. Então vamos a outra pergunta da Ana Marquilhas, que é dirigida ao Nuno Marreiros. Mas que exercícios posso fazer? Esta pergunta entrou antes de ele estar a especificar no levantar ou sentar da cadeira, mas já agora pode pormenorizar? Posso, correndo o risco de não conseguir demonstrar aqui, teria todo o gosto, mas não tenho dimensão à minha volta para poder. Mas basicamente o princípio é este. Além da marcha, que todos nós podemos fazer e que é que agora, enfim, para alguns doentes tem a complicação de estar no meio, e agora com o desconfinamento, claramente a quantidade de pessoas que já anda a circular pode tornar as coisas ainda um bocadinho mais complicadas. Os exercícios basicamente são exercícios que envolvem grandes grupos musculares e chamados exercícios multiarticulares. Portanto, o famoso sentar e levantar é o exemplo, como se pode fazer simular o deitar no chão. Vamos imaginar, portanto, eu não vou conseguir demonstrar aqui uma flexão de braço, mas vamos imaginar o estarmos deitados de barriga para baixo na praia e nos levantarmos para ir tomar banho. Portanto, o movimento de nos levantarmos é um movimento que tem um padrão de empurrar, portanto, neste caso vamos estar a mover o nosso corpo contra a ação da força gravítica, que vai trabalhar as estruturas musculares do nosso tronco, que são responsáveis por fazer a extensão dos nossos braços. Portanto, é um movimento que trabalha muitos dos membros dos grupos musculares dos membros superiores e do tronco, como o famoso sentar e levantar trabalhará os membros inferiores. Estes dois movimentos, por mais singelos e simples que sejam, eu quero-vos dizer que é da nossa competência técnica, é da nossa job description, torná-los para os vários níveis de capacidade física, podemos torná-los mais intensos ou não. Portanto, como estamos a falar de doentes com insuficiência cardíaca, como é óbvio, a graduação, ou seja, o aumento da intensidade tem que ser muito bem planeado e tem que ser sempre feito de acordo com a tolerância com que o doente tem. Dito isto, é sempre necessário fazer uma pequena sobrecarga
em relação àquilo que o doente já é capaz de fazer para que os benefícios pós-treino possam surgir. Se eu tenho vamos imaginar o José, que é meu atleta e que se consegue sentar e levantar 10 vezes, não é? Eu posso, isto é para responder à Ana Marquilhas, eu posso ter duas formas de aumentar a capacidade, ou de tentar aumentar a capacidade dele, fazendo com que ele se sente ou mais vezes, ou essas 10 vezes que se sente e levanta, posso tentar fazer com que ele se sente mais lento, posso fazer com que ele se tente se levantar mais rápido e com isto vou atuar nas variáveis, não vale a pena agora estar aqui a entrar em termos técnicos, mas atuar nas variáveis em que vou promover com exatamente o mesmo exercício, na mesma cadeira, no mesmo número de repetições, promover um aumento da intensidade que fará, e claramente vai haver uma resposta cardiovascular, portanto a doutora Tatiana aí teria que autorizar, por assim dizer, portanto eu como trabalho com os meus médicos, eles têm sempre que me autorizar estas subidas de intensidade, não é? De modo a que o nível, a capacidade física vá gradualmente aumentando e as atividades de vida diária se tornem cada vez mais toleráveis. Portanto, os exercícios serão esses. Tá, muito obrigada. Agora uma pergunta para o Zé Pato. É uma pergunta da Sara Pacheco Ferreira. Como é que o doente com insuficiência cardíaca vive estes dias de pandemia? E depois há outra pergunta que se prende com esta e a nível emocional. Eu sei que o Zé Pato tem uma história da vida dele, foi sempre doente. E, portanto, é um pouco diferente do doente que subitamente tem um infarto gravíssimo, com necrose, com lesão do músculo, como a doutora Tatiana falou, e que fica com insuficiência cardíaca, além de que, às vezes, há outros doentes que o desenvolver da doença é mais lento. O Zé Pato tem uma visão diferente. Mas já agora é o único que temos aqui, portanto, a pergunta é para si. Pode responder? Eu posso dizer, a minha visão é assim, é como lhe digo, como eu tenho dito, e que eu habituei-me sempre à questão da insuficiência cardíaca, não é? Portanto, não sei fasear uma altura em que tive que aprender com isso. Portanto, na prática, tirando das cirurgias, e acho que o importante também é o próprio doente cardíaco conhecer os seus fatores de descompensação. E a partir daí eu acho que o fator familiar é importante. Se tivermos, no meu caso, tivermos uma família presente, psicologicamente é completamente diferente, não é? Se tiver um confinamento, uma pessoa sozinha, acredito que seja muito mais difícil do que se tiver acompanhado, não é? Sinceramente, da minha parte, não, sempre me habituei e não foi um desconfinamento difícil. Pela patologia, a minha esposa depois veio para casa, os meus miúdos já estavam fechados em casa e foi uma festa, na prática. Mas acredito que não seja fácil para toda a gente. Eu fui um afortunado nesse aspecto. Mas os fatores de compensação, psicologicamente, tudo isso é importante. Aliás, foi a única pessoa que eu ouvi dizer que tinha feito os exercícios do filho. Está na escola. Essa ideia ótima, espero que quem nos esteja a ouvir continue a fazer. Eu gostava já agora sim, só... Sim. Diga-te, peço desculpa, José Pato, disse mais alguma coisa? Não ouvi. Não, é isso, acho que é uma boa ideia, continuar a fazê-lo, sim. Uma pergunta só para a doutora Elsa. Em relação ao álcool e aos alimentos, nós sabemos que alguns alimentos também ajudam as pessoas a ficarem um pouco mais calmas, são calmantes, são ansiolíticos, o estar sempre a comer, os aperitivos têm imenso sal. E o álcool, o que é que acha que tem acontecido ao longo destes dias de confinamento, destes meses? Está sem som, tem que ligar o som, doutora Elsa. Okay. Sim, o meu microfone, a ventoinha do meu computador faz muito barulho, por isso é que eu desligo sempre o som. É assim, eu acredito que haja algumas pessoas que, de alguma forma, também tenham recorrido
se calhar a ingestão de álcool em maior quantidade do que aquilo que fazem no seu dia-a-dia enquanto estão na rua a trabalhar, mas da experiência que tenho tido com os meus doentes, a maior parte é mesmo as doçuras, portanto os bolinhos, os alimentos ricos em açúcar acabam por ser mais utilizados do que outro tipo de alimentos. Em relação ao álcool, não tenho tido, portanto, evidência de pessoas que me digam que têm necessidade de beber mais para relaxar, mas acredito que haja quem o faça. Agora, no caso da insuficiência cardíaca, o álcool é uma bebida que não é propriamente a mais adequada, portanto, espero que mesmo nesta situação em que as pessoas se encontram, que não recorram ao álcool para relaxar. É preferível comerem um outro alimento que de alguma forma lhes dê alguma tranquilidade. Até porque o alcoolismo é uma das causas de insuficiência cardíaca, não é? E em Portugal, às vezes, isso é mais importante do que nós pensamos. Desculpa. Não, eu ia. Posso? Sim. Eu ia só dizer que não nos podemos esquecer que o álcool é o fator alimentar que mais doença e morbilidade e mortalidade provoca, não é? Portanto. Não temos aqui mais perguntas. Eu só gostava que, em relação à intervenção da doutora Tatiana, de reforçar um pormenor. Quando ela fala nos sinais de alerta da insuficiência cardíaca, eu acho que também é importante chamar a atenção para as pessoas que não são insuficientes cardíacas ou que são e não sabem, porque nós também sabemos que há uma percentagem elevada de doentes que têm insuficiência cardíaca cujo diagnóstico não está feito, fixarem bem o que ela falou sobre os sinais de alerta para também poderem procurar um médico para que seja feito o diagnóstico e para que se inicie uma terapêutica e que lhes vai prolongar a sobrevivência com qualidade de vida, e isso é extremamente importante. Concorda com certeza, doutora Tatiana? Era só uma chamada de atenção. Em relação à colocação das máscaras, em relação à enfermeira Susana, só acrescentar um pormenor, é que é extremamente importante, ela falou, mas é extremamente importante, depois de retirar a máscara, lavem as mãos, porque podem contaminar só retirar a máscara se não tiverem cuidado de só agarrar nos elásticos. Outro pormenor que me tenha referido, que as pessoas queixam-se de que a máscara lhes faz comichão no nariz. Eu costumo sempre dizer como é que os cirurgiões levam tantas horas no bloco, e não é só os cirurgiões, atualmente todos os profissionais de saúde nos hospitais usam a máscara durante 8 horas que estão a trabalhar. Mas, por favor, não se lembrem de coçar o nariz quando tiram a máscara sem lavarem as mãos, porque estão a fazer algo que é muito errado, que é ter as mãos podem estar contaminadas e, ao tocar no nariz, vão poder infectar-se se as mãos estiverem contaminadas. Penso que, em relação a todos os palestrantes, acho que foram claros. Eu tenho que agradecer a todos os palestrantes, primeiro que tudo. Depois agradecer a quem nos esteve a seguir, quer no Facebook, quer através do site. E espero que aqueles que são doentes tenham ficado mais esclarecidos, a compreender melhor como é a insuficiência cardíaca, a ficarem mais esclarecidos em relação a viver com insuficiência cardíaca. Aqueles que, aliás, espero que alguns dos alunos de uma Universidade Sénior do Montijo nos estejam a ouvir e que não são insuficientes cardíacos. Estou bem a dizer, e eu acho que a doutora Tatiana disse, peço desculpa se vou repetir, mas que a incidência da insuficiência cardíaca aumenta com a idade. A fibrilação auricular que ela falou, que chega a atingir 30% dos doentes com insuficiência cardíaca, é muito frequente nas idades avançadas. Felizmente, temos uma esperança média de vida muito prolongada em relação a alguns países da Europa
mas não temos a qualidade de vida que alguns países da Europa têm. Portanto, todos aqueles fatores de risco e de comorbilidades, que é um termo que nós médicos utilizamos, mas quer dizer que tenham outras doenças associadas, como a hipertensão arterial não tratada, como a diabetes não tratada, como a obesidade, como o sedentarismo, e isso faz com que nós estejamos muito mal classificados ao nível da Europa em relação a anos de qualidade de vida. Vivemos mais, mas temos piores anos de qualidade de vida. Portanto, espero que este workshop tenha sido útil para todos, dizendo que vamos continuar, não disse no início, mas como durante esta fase da pandemia a ADIC tem elaborado umas folhas com perguntas e respostas, já seguiram 3, tem sido uma por mês, para os nossos sócios e atualmente também para os alunos da Universidade Sénior do Montijo, e portanto esperamos continuar a fazê-lo. Algumas perguntas que talvez tenham ficado por responder estão aqui, não, são só agradecimentos. Ficarão para as próximas folhas, mas vamos continuar a manter o contacto com os doentes. Mais uma vez, obrigada a todos, aos palestrantes e a quem nos ouviu, e boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.